A Páscoa na Bíblia é uma história cheia de significado e simbolismo. Ela remonta ao Antigo Testamento, mais especificamente ao livro do Êxodo. A história começa com o povo de Israel sendo escravizado no Egito, sob o domínio do faraó. Deus escolheu Moisés como líder para libertar o povo da opressão egípcia. Deus enviou 10 pragas sobre o Egito, como forma de persuadir o faraó a libertar os hebreus. A última e mais devastadora praga foi a morte dos primogênitos. Para evitar que o anjo da morte entrasse em suas casas, Deus instruiu os israelitas a sacrificarem um cordeiro sem defeito e a passarem o sangue nas laterais e acima das portas de suas casas. Naquela noite, o anjo da morte passou pelo Egito e todos os primogênitos foram mortos, exceto nas casas dos israelitas que haviam seguido as instruções divinas. Essa noite ficou conhecida como a Páscoa, que significa a passagem. A passagem do anjo da morte marcou o início da libertação dos israelitas. Após a 10ª praga, o faraó finalmente permitiu que os hebreus partissem do Egito. Eles deixaram a terra da escravidão apressadamente, levando consigo apenas o necessário. Essa jornada em direção à liberdade ficou conhecida como Êxodo. A celebração da Páscoa tornou-se um ritual anual para os israelitas, um momento de lembrança e gratidão pela libertação do Egito. Eles continuaram a sacrificar cordeiros sem defeito como um sinal de obediência a Deus. Essa tradição foi passada de geração em geração e faz parte da cultura judaica até hoje. No Novo Testamento, a Páscoa ganha um novo significado com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Jesus, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado na cruz como o sacrifício perfeito para a redenção dos pecados da humanidade. Sua morte e ressurreição representam a libertação espiritual e a passagem da morte para a vida eterna. Assim, a Páscoa na Bíblia é uma história de libertação, sacrifício e esperança. Ela nos lembra do amor incondicional de Deus e do poder transformador da fé. É uma celebração que nos convida a refletir sobre o significado profundo da vida e a renovar nossa fé em Deus. No Novo Testamento, a Páscoa ganha um novo significado com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Jesus, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado na cruz como o sacrifício perfeito pelos pecados da humanidade. Sua morte na cruz representa o pagamento final pelo pecado e o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. A Páscoa é um momento de profundo significado espiritual, pois Jesus foi crucificado durante a celebração da Páscoa judaica. Ele se tornou o sacrifício final, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sua morte na cruz foi um ato de amor e redenção, oferecendo a todos a oportunidade de serem reconciliados com Deus. No entanto, a história não termina com a morte de Jesus. 3 dias depois, Jesus ressuscitou dos mortos, vencendo a morte e inaugurando uma nova era de vida eterna para todos aqueles que creem nele. Sua ressurreição é a prova do poder de Deus sobre a morte e a garantia da esperança da vida eterna. A Páscoa no Novo Testamento, portanto, representa a vitória sobre o pecado, a morte e a separação de Deus. Ela nos lembra que, através da morte e ressurreição de Jesus, podemos ter um relacionamento restaurado com Deus e a promessa da vida eterna. A Páscoa é um momento de alegria, esperança e renovação da fé, enquanto celebramos o sacrifício de Jesus e a vitória que ele conquistou para todos nós no Novo Testamento. O significado espiritual da Páscoa é profundo e poderoso. A Páscoa representa a libertação do pecado, a reconciliação com Deus e a esperança da vida eterna. A morte e ressurreição de Jesus Cristo durante a Páscoa são eventos centrais da fé cristã. Jesus, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado na cruz como o sacrifício perfeito pelos pecados da humanidade. Sua morte na cruz simboliza o amor sacrificial de Deus e a redenção da humanidade. Ao morrer na cruz, Jesus levou sobre si todos os nossos pecados e pagou a dívida que não poderíamos pagar. Ele tomou o nosso lugar, oferecendo perdão e reconciliação com Deus. Através de sua morte, somos libertados do poder do pecado e da condenação eterna. No entanto, a história não termina com a morte de Jesus. 3 dias depois, ele ressuscitou dos mortos, vencendo a morte e inaugurando uma nova vida para todos aqueles que creem nele.
Sua ressurreição é a prova do poder de Deus sobre a morte e a promessa da vida eterna. A Páscoa no Novo Testamento nos lembra da vitória de Jesus sobre o pecado e a morte. Ela nos convida a refletir sobre o amor e a misericórdia de Deus, que oferece a todos a oportunidade de serem reconciliados com Ele. A Páscoa também nos inspira a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, seguindo seu exemplo de amor, serviço e sacrifício. Em resumo, o significado espiritual da Páscoa no Novo Testamento é a libertação do pecado, a reconciliação com Deus e a esperança da vida eterna através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. É um momento de profunda gratidão, renovação da fé e celebração da vitória de Cristo sobre a morte. No Novo Testamento, a Páscoa ganha um novo significado com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Jesus, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado na cruz como o sacrifício perfeito pelos pecados da humanidade. Sua morte na cruz representa o pagamento final pelo pecado e o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. A Páscoa é um momento de profundo significado espiritual, pois Jesus foi crucificado durante a celebração da Páscoa judaica. Ele se tornou o sacrifício final, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sua morte na cruz foi um ato de amor e redenção, oferecendo a todos a oportunidade de serem reconciliados com Deus. No entanto, a história não termina com a morte de Jesus. 3 dias depois, Jesus ressuscitou dos mortos, vencendo a morte e inaugurando uma nova era de vida eterna para todos aqueles que creem nele. Sua ressurreição é a prova do poder de Deus sobre a morte e a garantia da esperança da vida eterna. A Páscoa com certeza. Vou contar mais detalhes sobre o significado espiritual da Páscoa no Novo Testamento. A Páscoa é uma festa judaica que remonta ao Antigo Testamento, quando o povo de Israel foi libertado da escravidão no Egito. Durante a celebração da Páscoa, um cordeiro era sacrificado como um símbolo do sacrifício necessário para a libertação do povo. No Novo Testamento, Jesus é apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o sacrifício perfeito e final que substitui todos os sacrifícios anteriores. Sua morte na cruz foi o cumprimento de todas as profecias e símbolo